Vai! Mão na cabeça! Eu sabia que esse curso não ia fazer eu passar vergonha. Ô, curso de meus sonhos, ó. Vamos embora, galera. Questão do artigo 9º do Código Penal Militar, configuração do crime militar. Questão 1 diz assim: para o fim da aplicação da Lei Penal Militar nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, a expressão militar em situação de atividade refere-se a militar atuando em razão da função? Não. Militar em serviço? Não. Militar da ativa? Sim. A expressão militar em situação de atividade refere-se a militar da ativa, galera. Vamos lá. Questão 2. Em relação aos crimes militares em tempos de paz previstos no Código Penal Militar, analise as assertivas e marque a alternativa correta. Militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar, sujeito à administração militar, comete crime militar contra militar de reserva ou reformado ou civil. É crime militar? Sim, é crime militar. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado civil. É crime militar? Sim. Um exemplo aqui dentro do quartel lá, deu no civil. É militar? É crime militar. Vamos lá, 3. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime contra militar da reserva em qualquer circunstância. O erro da questão é isso aqui, ó, né? Porque se for dentro do local sujeito à administração militar, vai ser crime militar. Se for fora, na rua, né? Um militar em situação de atividade, ou seja, da ativa, bater no civil, ou assemelhado, um militar da reserva, seja lá quem for, qualquer pessoa na rua, não vai ser crime militar. Beleza? Vamos lá. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra militar da reserva ou civil. É isso mesmo? É somente contra ele? Não. Se for durante o período de manobras, exercício e acertar outra pessoa, não? Um militar. É crime militar? É crime militar, sim. Não é só o militar da reserva ou civil, não. O militar da ativa também, se ele acertar, vai ser crime militar. Certo? Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Tá certo? Tá certo, sim. Como a questão que eu falei lá, que eu até falei errado em relação a a ordem administrativa militar. O crime que eu falei lá foi desacato, mas não é desacato, lá é recusa de desobediência na videoaula. Mas corrigindo já, né? Tá certo. Vamos lá, qual é a alternativa correta? A correta é a letra D. Isso mesmo, letra D. Que é a 1, a 2 e a 5, né? Inciso 1, 2 e 5 que estão corretos, beleza? Questão 3. Analise a situação hipotética, julgando-a como certa ou errada. Um sargento da Polícia Militar da Paraíba, em serviço, agride um civil dentro do quartel da PM. Dessa forma, pode-se dizer que ocorreu um crime militar? Sim, correto, ocorreu sim, ó. Estava em serviço e agrediu um civil dentro do quartel da PM. Se ele não tivesse de serviço, ia ser crime militar? Sim, também. Ele iria se encaixar lá em relação ao militar em situação de atividade, ele, né? Ele dá ativa, mas dentro do quartel, ou seja, em local sujeito à administração militar, bateu no civil, crime militar. Questão 4. Analise a situação hipotética, julgando-a como certa ou errada. França, soldado da Polícia Militar da Paraíba, estava de serviço quando parou em um bar para tomar uma água. Nesse momento, ele se deparou com o sargento Freitas, da mesma corporação que ele e que era o seu desafeto. Sendo assim, França iniciou uma discussão com o sargento e, após alguns minutos, ele perde a cabeça e dispara 2 vezes em direção a Freitas, com a intenção de assustá-lo. Entretanto, os disparos atingiram-no na região do braço. Dessa forma, é possível afirmar que houve crime militar? Sim, correto, está certo. Por quê? Porque o crime foi praticado por militar em situação de atividade contra outro militar em situação de atividade. Militar da ativa contra militar da ativa. Mesmo sendo fora, estão no bar aí, né? Disseram na questão? É isso, estão no bar. Mesmo os dois estando num bar,
que é um local onde não está sujeito à administração militar, o crime vai ser militar sim. Beleza? E se for dentro do quartel? Os dois também é crime militar, não importa. Vamos lá, questão 5. Tenente Costa da Polícia... analisa a situação hipotética julgando-a como certo ou errado. Tenente Costa da Polícia Militar estava bebendo cerveja em um bar no seu dia de folga quando encontrou o Sargento Braz, que já estava reformado, beleza? Está na inatividade. Após uma discussão entre os dois, o tenente acaba o agredindo fisicamente, causando lesões corporais leves no sargento. Dessa forma, pode-se dizer que houve crime militar. Certo ou errado? É errado. Está errado. Por quê? Porque não estava em local sujeito à administração militar e o crime foi cometido contra um civil, qualquer pessoa. O reformado, ele não é um militar mais. Se fosse contra um militar, né? Militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade, aí ia ser crime militar, né? Em local não sujeito à administração militar, aí ia ser crime militar. Mas como foi em local não sujeito à administração militar e a vítima foi um reformado, um civil, qualquer pessoa, vai ser crime comum, beleza? Analise a situação hipotética, questão 6, julgando como certo ou errada. Soldado Zé, de folga, agride João, um civil, dentro do quartel da Polícia Militar, causando-lhe lesões corporais leves. Nesse sentido, pode-se afirmar que houve crime militar. Certo ou errado? Certíssimo. Soldado Zé de folga, né? Tava de folga, mas soldado Zé é da ativa? É da ativa, só que ele tava de folga. Agride João, civil, dentro do quartel da Polícia Militar, ou seja, no local sujeito à administração militar. Foi crime militar? Foi. Analise a situação hipotética, julgando-o como certa ou errada. Andrade, cabo da Polícia Militar, estava atirando em alvos específicos durante o treinamento do curso do CAT. No momento da realização dos disparos, em direção a uma área de mata, quase que eu não falo mais, acabou acertando acidentalmente um senhor que morava nas redondezas daquele local e que estava passando pelo mato. Dessa forma, é possível afirmar a ocorrência de crime militar? Sim, foi crime militar. Por quê? Porque ele estava durante um exercício de manobra, né? Estava no treinamento. E acabou acertando lá. O senhor, mesmo não querendo, acertou. Crime militar. Questão 8. Analise a situação hipotética julgando-a como certa ou errada. Silva, coronel da PM, furtou dinheiro pertencente à instituição Polícia Militar. Desse modo, vê-se configurado um crime militar. É crime militar? É sim, com certeza, não tenha dúvida. Isso aí foi contra o patrimônio sobre a administração militar. Porque o dinheiro pertencente à instituição Polícia Militar é um patrimônio, não é? Como eu falei na videoaula lá. Então é crime militar, beleza? O civil que não comunica o óbito de seu familiar militar da reserva para continuar recebendo a pensão comete crime militar. Tá certo ou errado? Tá certíssimo, é isso mesmo. Isso aqui é um crime contra o patrimônio ou a ordem administrativa e militar. Questão 10. Considera-se crime militar em tempo de paz, né? O praticado por civil contra policial rodoviário federal? Né? Nada a ver. O praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sobre a administração pública municipal? Né? O praticado por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, ou reformado ou assemelhado ou civil. Certo, é isso aqui. Vamos lá, as outras. O cometido em qualquer lugar, caso comprometa ou possa comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. Né? Nada a ver. E o praticado em zona de efetivas operações militares em território estrangeiro militarmente ocupados. Aí já vai estar em tempo de guerra, meu filho. Pelo amor de Jesus. Vamos embora. Vamos buscar essa farda, galera. Questão 11. Segundo a nova redação do artigo 9º do CPM, dada pela Lei 13.491/2017, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Não, tem um crime impropriamente militar também, né? Vai estar no CPM e outra norma penal.
O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime militar que praticar contra o policial militar. Errado. Pode não, responder pelo ECA. De jeito nenhum. Não pode responder pela Justiça Militar. Justiça Comum. Os crimes de que trata o artigo 9º do CPM, quando dolosos contra a vida e cometidos por militar das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto de cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Isso aqui mesmo, corretíssimo. Vamos ler o restante? Somente aqueles cometidos em área sob administração militar e desde que cometidos por militar da ativa contra militar da ativa serão considerados crimes militares. Somente esses, somente esses aqui? Não, tá errado. Não há mais hipótese de que crimes militares possam ser cometidos por civil, mesmo os de competência da Justiça Militar da União. É errado. Pode cometer sim, como a gente já falou na questão 9. Questão 12. O crime de desacato a superior classifica-se como de forma vinculada. É um crime de forma vinculada? Tem vinculação com outra coisa? Né? Nada a ver. É um crime complexo? De alta complexidade? Não. É um crime de concurso necessário? Ou seja, tem que ter várias pessoas para poder configurar o crime? Não. É um crime comum? Pelo amor de Deus, né? É um crime propriamente militar? Por quê? Porque só o militar que pode cometer, e o crime de desacato está somente previsto no Código Penal Militar. É um crime propriamente militar, ou um crime militar próprio. Vamos embora. Questão 13. Diz assim: considera-se crimes militares em tempos de paz os crimes praticados. Assinala a opção incorreta. Eu quero a incorreta. Vamos lá. Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, é crime militar em tempo de paz? É sim, correto. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Certo? Tá certo. Por militar em situação de atividade contra patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Tá certo? Tá certo. Por militar em situação de atividade, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ao civil. É errado. É errada, mas certa, né? Porque aqui é só se estiver dentro em local sujeito à administração militar, certo? O militar cometeu um crime contra um civil, qualquer pessoa, fora do local sujeito à administração militar, só ele estando em situação de atividade, não estando em serviço, né, naquelas hipóteses lá, manobras ou em formatura, é um crime comum, beleza? Não é crime militar. Questão 14. Em relação aos crimes militares praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil em tempos de paz, assinala a alternativa correta. Quando o crime for praticado em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de inatividade ou reformado. Tá certo? Tá certo? Não tá, tá errado. Tá errado. Aqui eu tô falando de reformado, civil, qualquer pessoa, né? Militar da reserva. Se um militar da reserva praticar um crime contra outro militar da reserva em local sujeito à administração militar, não é crime militar não, só o da atividade, beleza? Alternativa B. Contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Isso aqui tá certo. Por quê? Porque o crime contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar é um crime impropriamente militar, ou seja, o civil ou o militar podem cometer, né? O civil pode cometer já impropriamente militar, certo? E a C, vamos ler o restante. Em lugar fora da administração militar, contra o militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Que é isso, pelo amor de Deus. Se um civil bate em outro civil fora do local, sujeito à administração militar, pelo amor de Deus, é crime comum. Mesmo que fosse dentro, é crime comum também. Contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Errado. Tem que ser em local sujeito, certo? Vamos lá, questão 15. Julgue o item a seguir como certo ou errado. Considera-se crime militar em tempo de paz o crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar fora da administração militar, né? Contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Ele está em situação de atividade, tá? Está em situação de atividade.
Mas se ele cometeu um crime contra um civil, qualquer pessoa, um reformado, vai ser um crime militar? Não, não é. Agora, se ele estivesse em serviço, atuando em razão da função, né? Ou em período de exercício ou manobra, em formatura, aí tudo bem, aí seria crime militar. Mas só por ele estar em situação de atividade e praticar um crime contra qualquer pessoa, não é crime militar, não. Se estivesse em um local sujeito à administração militar, isso seria crime militar, beleza? Vamos lá, questão 16. Julgue o item a seguir como certo ou errado. Eita desgraça, quase que eu não falo. É crime militar o crime praticado por reformado, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. É crime militar se qualquer pessoa, um reformado, qualquer pessoa fora do lugar sujeito à administração militar cometer um crime nessa circunstância aqui, de o militar estar nesse tipo de serviço aí, de função, é sim. O exemplo lá que eu dei na videoaula, tá certo isso aqui. O exemplo que eu dei na videoaula lá, do muro que caiu, você ficou do lado de fora do estabelecimento, né? Lá, do quartel, e veio um cara e lá agrediu. Um louco lá, agrediu você. É crime militar? Ele cometeu um crime militar? Cometeu. Vamos lá. Questão 17. Julgue o item a seguir como certo ou errado. Os crimes militares em tempos de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência da justiça comum. Tá certo? Tá certo. É um crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil. Competência da justiça comum. Tribunal do júri. Vamos embora. Questãozinha aí, ó. Da prova de vocês, certo? Que eles vão fazer aí. Vamos lá. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. Assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação assemelhada. Tá certo, certíssimo, é isso aqui mesmo. Vamos ler o restante? Bora. Por militar em situação de inatividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ao civil. Peraí. Em situação de inatividade o cara e praticar um crime contra qualquer outra pessoa, mesmo sendo num lugar sujeito à administração militar, não é crime militar. Já falei isso um bocado de vez. Por militar em situação de folga atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Peraí. O cara está em situação de folga e comete um crime militar em situação de folga? Negativo, nunca no Brasil. Aqui ele comete. Em comissão de natureza militar comete. Em formatura comete. Ainda que fora ele cometeu sim. Agora, ele em situação de folga cometer? Não, tá erradíssimo. Vamos lá. Por civil, durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Peraí, por civil, meu filho. Civil. É errada. Vamos lá, questão 19. Julgue o item como certo ou errado. Os crimes contra a administração militar são crimes militares próprios, ou seja, não são perpetrados por civil. É errado, o civil pode cometer, sim, um crime contra a administração militar. É o crime contra a ordem administrativa militar ou contra o patrimônio sobre a administração militar. Pode cometer? Pode. Como na questão lá que ele... um civil pode furtar um dinheiro pertencente à instituição militar, pode alegar lá, né, para ganhar pensão. Não, fulano morreu para ganhar pensão, deixar de declarar, né? Fulano morreu, não declarei que ele morreu, um militar. Aí eu quero ficar recebendo a pensão. Pode não. Tá errado. Vamos lá, questão 20, para encerrar, para segurar essa farda, vamos embora. Julgue o item como certo ou errado. De acordo com a legislação penal militar, os crimes dolosos contra a vida em tempos de paz praticados por militar em serviço contra civil são considerados crimes militares, cabendo, assim, a competência para o julgamento ao tribunal do júri. Tá certo. É um crime militar?
É sim, um crime doloso, é o crime doloso contra a vida em tempos de paz praticados por militar em serviço contra civil. É um crime militar? É um crime militar. Mas quem vai julgar isso aqui não é a justiça militar, é quem? A justiça comum, tribunal do júri, conforme a Constituição Federal. Beleza? É isso aí, galera. Vamos estudar, vamos buscar essa farda aí.